Depois da definição das semifinais da Eurocopa e da Copa América, nessa segunda-feira nós temos uma folga dos jogos de seleções. Vamos focar no Campeonato Brasileiro Série B e também no postulante a líder e a novo título, né? Mais uma vez, o Al Ahly no Egito, um excelente time para a gente observar, que vem a 15 jogos sem derrota e a 8 vitórias consecutivas, com alguns jogos a menos em relação principalmente ao Pirâmides, que é o seu principal adversário, por conta do título da Liga dos Campeões da África. Então agora sim, o Al Ahly totalmente focado no Campeonato do Egito, vem em busca dessa retomada de liderança e obviamente a mais um título do campeonato. Vale muito a pena acompanhar o Al Ahly nessa jornada final, né? Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa segunda-feira, dia 8 de julho. Como não temos os jogos de seleções, vamos começar já com os jogos mais cedo e depois a gente passa para o Campeonato Brasileiro da Série B. Vou começar com o Al Ahly e o El Geish. Acho que dá para ficar nesse pronunciamento, né? Provavelmente deve ser errado, mas me permitam utilizar esse El Geish, que provavelmente deve ser isso. Ou Geish, alguma coisa assim. Bom, o Al Ahly, para quem não lembra, campeão da Liga dos Campeões da África, ficou vários jogos, isso acontece muito por lá, tá? Vários jogos onde ele teve rodadas adiadas. Então, ao invés de jogar desfacelado, ao invés de jogar com um time misto, o Al Ahly ele tem a permissão da Federação do Egito para não jogar. E aí os jogos são adiados. E aí quando a gente abre aqui a tabela de classificação, a gente consegue perceber que nesse momento até está chegando mais próximo, né? O Al Ahly tem 22 jogos e o Pirâmides tem 26. Já teve equipes ali com 28, 29. Mas essa situação já foi diferente. Já teve situação do Pirâmides ter, sei lá, 22 e o Al Ahly ter 14, ter 15. Então, estava correndo atrás, depois de ter sido campeão mais uma vez na Liga dos Campeões da África, né? A gente pode comparar o Al Ahly com o Real Madrid no cenário europeu, tá? É o maior campeão da Liga dos Campeões da África, talvez um dos maiores times do continente africano. O Pirâmides é um adversário que já vem batendo na porta há algum tempo. No ano passado, na temporada passada, também chegou a liderar nesse mesmo cenário do Al Ahly adiando jogos, chegou a quase dar trabalho, mas aí na reta final o Al Ahly passou de passagem e foi embora em direção a mais um título. Tende a acontecer de novo, né? Porque se a gente colocar aqui 4 jogos de diferença, se o Al Ahly vence os 4 jogos, soma 12 pontos, iria a 66. Dá para ver que a campanha do Pirâmides é muito boa, porque obriga o Al Ahly a vencer o maior número de jogos possíveis. Ele está a 15 jogos sem perder, vem de 8 vitórias consecutivas e ainda assim precisa de mais 4 vitórias consecutivas, né? Se quiser, nas mesmas rodadas, né, em 26 rodadas, ultrapassar o Pirâmides. É lógico que o campeonato não tem só 26 rodadas. O campeonato vai até 34, então dá tempo ainda do Al Ahly ultrapassar, talvez até tenha um confronto direto, né? Mas hoje o foco é esse jogo aqui contra o El Geish, que está na 11ª colocação. E aí, vou trazer o PDF de apoio que fica muito mais fácil, né? Foram 10 jogos dentro de casa do Al Ahly até agora, com 8 vitórias. 90% dos jogos ele saiu na frente, isso já mostra que é um favorito confiável e com bastante iniciativa. Não falhou em marcar em muitos jogos, somente em 10% desses jogos. Se foram 10 jogos em casa, né? Um jogo apenas que ele falhou em marcar. E 40% desses jogos ele não sofreu gol. 29 gols marcados, média de quase 3 gols por jogo e 7 gols sofridos. Não chega nem a 1 gol por jogo sofrido, é uma média muito boa. O Al Geish fora de casa tem mais jogos, obviamente, o Al Ahly ainda está cumprindo esses jogos adiados, não sai tanto na frente da partida, falhou em marcar em mais de 40% dos jogos, também relativamente não sofre tantas vezes, mas o número de gols sofridos já ultrapassa um pouco a média de 1 gol por jogo. Não é uma defesa tão ruim, tá? Para o time de meio de tabela, não é uma defesa tão ruim. Aqui diferencia bastante, olha, quantas finalizações no alvo o Al Ahly precisa dar para poder marcar um gol comparativo com o seu adversário. Olha isso, menos de 2 finalizações no alvo por jogo para poder marcar um gol. Então, se a média do Al Ahly é finalizar em torno de 6 vezes no alvo por jogo em casa, e ele precisa apenas de 1,96, ele tem realmente uma efetividade muito grande. O time do Al Geish já tem uma dificuldade maior, precisa de quase 5 finalizações para poder marcar um gol, só que ele não chega a esse número de média fora de casa. Então ele tem sim uma dificuldade muito grande de finalizar e com um aproveitamento ruim nas finalizações, ele acaba marcando poucos gols. O primeiro tempo é todo do Al Ahly,
muito mais vitórias, nenhuma derrota, 15 gols marcados, 1 gol sofrido apenas. Dá para ficar de olho até num possível back favorito no primeiro tempo. Para quem busca uma situação de deixar correr até o final, pode até valer uma vitória do Al-Ahly na primeira etapa, né? A dificuldade aqui é a defesa do El Geish, que eu acho que tem uma média de gols sofridos até regular para um time de meio de tabela. No segundo tempo, o Al-Ahly continua superior, número de gols marcados, acaba sofrendo um pouco mais de gols, né? Isso é um problema, né? Mas em relação ao número de gols marcados é muito superior. Uma das grandes qualidades do El Geish é a bola aérea. É um time que não tem tanta qualidade de criação no chão, provavelmente utiliza muito a bola parada. O Al-Ahly não sofre tantos gols de cabeça assim, mas é sempre importante ficar de olho nessas bolas paradas, tá? A média de over goals em jogos do Al-Ahly em casa é alta, puxa esse jogo mais para um cenário over, mas o adversário já puxa esse jogo para um cenário under. Então eu não esticaria tanto a corda, muito por conta do adversário. É lógico que é uma situação de pré-live, durante o jogo isso pode mudar, né? A maioria dos gols do Al-Ahly são marcados no final do primeiro tempo, uma aceleração bem comum dos favoritos, né? E também no meio do segundo tempo. E a maioria dos gols sofridos são na segunda etapa, principalmente no início e no final da segunda etapa. O adversário também sofre bastante gol naquele momento que o Al-Ahly acelera, os dois momentos, né, que ele acelera, então vale a pena ficar de olho nisso. Em relação a gols marcados, como são poucos, está bem distribuído aqui, né? Tirando o início do jogo, está bem distribuído. O Al-Ahly não tem uma média tão grande de cartões, se você quiser, obviamente, ter essa informação. Já o adversário tem um pouquinho mais, não é um jogo que me parece ser tão faltoso assim. Os principais jogadores do Al-Ahly e do El Geish estão aqui embaixo. Eu vou passar devagarzinho para você dar uma olhada, porque eu não vou me arriscar na pronúncia, porque realmente aqui eu vou acabar passando vergonha. Tá? Se você é um trader, dá para ficar de olho, porque é um jogo relativamente com uma liquidez baixa, não dá para comparar com os cenários dos jogos europeus, que estão agora de férias, não dá para comparar também com os cenários de seleções, mas o Al-Ahly sempre atrai um pouco mais de atenção, então dá para você ficar de olho, quem sabe uma liquidez um pouco melhor. É um time que costuma dominar o seu jogo, então você pode ter aqui uma possibilidade de estabilidade do preço para poder trabalhar a favor, e também é um time que costuma acelerar no final do primeiro tempo. Então, às vezes aqueles últimos 15 minutos, aqueles últimos 10 minutos do primeiro tempo, vale uma atenção um pouco maior. Se você é um punter, a cotação de 1,28 ela é justa, ela é muito mais justa do que de valor, né? Então eu não vou te indicar uma vitória seca aqui, mesmo sabendo que é muito provável que ele vença, né? O Al-Ahly vem a 8 jogos vencendo de maneira seguida, não é um time que tem um artilheiro específico, eles dividem muito bem a questão de gols, não é um grande destaque, né? Geralmente os meio-campistas marcam gols, os defensores nas bolas aéreas marcam gols. Não é um time que tem um jogador que faça diferença. Isso é até bom porque você não tem essa questão, quando o fulano não joga, o time cai de produtividade, não. É um time bem dividido, então é muito provável que você consiga encontrar aqui uma superioridade do Al-Ahly. O problema é que a cotação já está teoricamente justa, tá? Então o valor aqui no longo prazo vai ser difícil você encontrar. Dá para você tentar buscar, já que o El Geish tem uma característica de ter uma defesa relativamente mais regular, uma vitória no final. Então, por acaso, o Al-Ahly não conseguiu marcar no primeiro tempo, ele precisa muito da vitória. E realmente, para quem gosta ali da necessidade de vitória, né, o must win, essa aqui é muito grande. Então, no segundo tempo, provavelmente ainda empatado, o Al-Ahly vai estar num amasso danado aqui. Vale a pena tentar buscar uma cotação mais alta. Para cenário de gols, aí você tem, obviamente, um cenário onde o favorito estando na frente, o time adversário tende a sair um pouco mais. Mas ainda assim, eu não puxaria tanto a corda. A não ser que o Al-Ahly consiga fazer 2 gols bem cedo, para a gente ter o adversário saindo um pouco mais para o jogo. De resto, me parece um jogo um pouco mais amarrado, principalmente por essa possibilidade do adversário vir para jogar na defensiva, tentar buscar um ponto aqui que não é ruim, e o Al-Ahly ter dificuldade para marcar o seu primeiro gol. Então, eu não olharia tanto assim para o mercado de gols, a não ser que no ao vivo o Al-Ahly desbloqueie aí essa defesa do El Geish com 2 gols, por exemplo, bem cedo. Tá bom? Esse é um bom jogo para ficar de olho na parte da tarde. À noite, a gente vai falar sobre Série B. Nós temos o Avaí jogando contra o Novo Horizontino, o Avaí com uma cotação quase abaixo de 2, né? É um time que, se eu não me engano, o Avaí acho que está a 8 ou 10, são 11 jogos sem derrota. Olha só, uma invencibilidade muito grande, e não é comum isso acontecer nos cenários da Série B, né? Então, o Avaí não é à toa que é um dos líderes do campeonato. O Santos venceu fora de casa muito bem, por sinal, boa vitória fora de casa do Santos. O América venceu ontem, estou gravando esse vídeo no domingo. O América também venceu no sábado, a equipe do Operário, então também ultrapassou aqui o Avaí, mas caso o Avaí consiga uma vitória contra o Novo Horizontino, ele retoma a ponta do Campeonato Brasileiro, tá? O Novo Horizontino não perde há 3 partidas, se eu não estou enganado. Então, não é só o Avaí que está com uma invencibilidade, mas a invencibilidade do Avaí, obviamente, é bem maior. Nos últimos jogos
do Avaí fora de casa, ele venceu o Sport, tomando gol, mas venceu. Perdeu para Ponte Preta, empatou com o Brusque e venceu o Botafogo de Ribeirão, óbvio, né? Então é uma equipe que relativamente não toma tantos gols, né? Quando perdeu aqui para o Vila Nova por 2-1, perdeu para Ponte Preta por 1-0. Não é uma equipe que toma tantos gols assim. E não é uma equipe tão goleadora. Marcou 2 gols contra o Sport, 1 gol contra o Botafogo e 1 gol contra o Vila Nova. Então, jogos do Novo Horizontino são mais puxados para o under. Vamos dar uma olhada no Avaí. O Avaí em casa, muitos jogos sem derrota, obviamente. Marcou contra o Amazonas, marcou contra o Guarani, não marcou contra a Chapecoense, marcou contra o Goiás, contra o CRB e contra o Curitiba. O máximo de gols marcados aqui foi um 3-2 para cima do Guarani. Esse é um jogo já puxado para o over, né? Então já deu para perceber que o Avaí tem uma condição bem maior de marcar gols em casa e não é uma equipe que sofre tanto. Sofreu 2 gols do Guarani, 1 do Amazonas, 1 do CRB e só. Então, me parece um jogo aqui com uma pegada um pouquinho mais under, tá? No PDF de apoio nós temos um Avaí que não tem uma iniciativa tão alta, então não é um time que sai tanto na frente do placar. Se você gosta de ter um favorito a seu favor com uma margem de segurança maior, né? Se você gosta de um favorito que não te dê tanto trabalho, o Avaí talvez não seja assim nessa pegada no início do jogo. Não é um time que sai na frente com tanta frequência, tá? Inclusive é o mesmo número do Novo Horizontino fora. Então aqui a gente pode ter uma situação de que o primeiro gol no jogo, se é que ele vai acontecer, pode ser de qualquer um. As duas equipes têm a mesma iniciativa, né? O Avaí falha menos em marcar, essa é a vantagem, mas o número de gols, a diferença, né, não é tão grande assim. Então, para os cenários, faz até sentido o mercado ter colocado a odd do Avaí mais alta, né? Para um cenário de um Novo Horizontino que não é uma equipe excepcional fora de casa, mas está sempre somando os seus pontos ali fora, né? Se a gente parar para pensar, é uma equipe que perde, vence, não é constante, mas está sempre complicando a vida de seus adversários. O número de aproveitamento e finalizações também é igual, né? Não tem muita diferença. O primeiro tempo também muito parecido. O segundo tempo, o Avaí leva vantagem nas vitórias e nos gols marcados. Mas também é uma defesa muito parecida, tá? Tá muito mais com cara de um jogo parelho do que propriamente um jogo assim puxado para o favorito, hein? Cuidado, tá? O time do Novo Horizontino não tem um estilo, pelo menos é o que tá aparecendo aqui, de tanta proposição de jogo. Deixa eu dar uma olhada que isso aqui interessa muito pra gente, ó. Dá uma olhada como joga as duas equipes, né? Já que a gente tá falando sobre isso. Como joga o Novo Horizontino fora de casa, ó. O Novo Horizontino na vitória contra o Botafogo. Não foi uma equipe com tanta posse de bola, foi uma equipe mais reativa e teve um gol contra, né, a seu favor, para ganhar o jogo. O Novo Horizontino fora de casa contra a Ponte Preta. Também não foi uma equipe com tanta posse de bola. A Ponte Preta teve 2 momentos aqui de posse, de superioridade, mas não foi um jogo do Novo Horizontino de proposição. Na maioria das vezes joga sem a bola. E por último, na vitória contra o Sport, mais uma vez, demonstrando ser um time mais reativo. Isso significa que o Avaí, que eu quero dar uma olhada como joga também em casa, não necessariamente vai ter uma superioridade apenas com a posse, porque o Novo Horizontino é mais traiçoeiro. Ó, vai em casa, na vitória contra o Goiás. Dá pra chamar isso aqui de iniciativa? Não sei, né? O primeiro tempo um pouco mais truncado, segundo tempo com troca de superioridade. No empate contra a Chape, teve mais posse. Na vitória contra o Guarani, também não foi uma equipe que deteve de tanta superioridade assim. Teve momentos de aceleração. Contra o time do Amazonas, como saiu atrás do placar, buscou empate logo em seguida, passou o restante do jogo inteiro buscando, conseguiu um pênalti e perdeu. Então é muito mais provável que a gente veja por aqui um Avaí com a bola e o Novo Horizontino cedendo essa bola para ser um time reativo, tá? Então, muita cautela, você pode tomar um gol contra a posição aqui, né? Contra o Amazonas, o Avaí saiu atrás, teve que buscar. Deixa eu dar uma olhada aqui. Contra o Guarani, o Avaí saiu atrás e teve que buscar. Depois saiu atrás de novo, aí conseguiu a virada da virada, né? Contra o Goiás não teve gol do visitante. Então, dá para perceber que o visitante marcando o primeiro não é nada fora do comum em relação aos jogos do Avaí em casa. Então, toma cuidado. Tá? Por isso, eu não te indicaria nada no mercado de resultados. Me parece um jogo mais tendencioso para o under, porque se o Novo Horizontino faz um jogo mais compactado para contra-atacar, se por acaso ele não consegue esses contra-ataques, o jogo vai se amarrando. Fica o Avaí rodeando a área e o jogo vai se amarrando, tá? A não ser que um desbloqueio dessa defesa, né, um gol cedo do Avaí, faça o Novo Horizontino sair um pouco para o jogo. O melhor cenário para gols aqui é o Avaí na frente, porque aí o Novo Horizontino, que tem mais essa pegada reativa, vai tentar sair um pouco mais para o jogo. Aí pode ser interessante, tá bom? De resto, não me arriscaria no mercado de gols, até acho um jogo com uma tendência boa para under 2,5, mas a cotação já está bem esmagada, tá? Jogo para correção de preço e para tomar cuidado para não tomar um gol contra a posição.
Amazonas e Vila Nova. Confesso que eu não tenho conseguido acompanhar os jogos do Amazonas na Série B, tá? Cheguei a acompanhar na Copa do Brasil, acho que teve 2 confrontos contra o Flamengo, se eu não me engano, mas não tenho conseguido acompanhar na Série B. O time tá aqui na 15ª colocação do campeonato. Como mandante, tem apenas 2 derrotas, não é ruim, nada mal, não sofre tantos gols, também não marca tanto, tem uma defesa até boa. E fora de casa, o Vila Nova tá numa draga, né? Nenhuma vitória em 6 partidas, 4 derrotas. Tem muita dificuldade de marcar gol, marcou 3 gols fora de casa e sofreu 9. Então, deixa eu dar uma olhada aqui pelo PDF de apoio, também fica um pouco mais fácil. Ó, o Amazonas em casa só perdeu 2, vinha numa sequência ali de 4 jogos sem derrota, perdeu uma, venceu uma. Não é um time bobo, pelo visto. Olha só, foi o primeiro a marcar em 71% dos jogos, falhou pouco e fica mais de 40% dos jogos sem sofrer gol. Boa equipe. O Vila Nova não venceu nenhuma, mas saiu na frente em 50%. Olha que loucura, né? Das 6 partidas fora, ele saiu na frente em metade delas, em 3, e não conseguiu vencer nenhuma dessas partidas. Isso significa que é um time que tem uma grande dificuldade de manutenção de vantagem. Então, se a gente vê aqui um Vila Nova na frente, olhar para uma dupla chance do Amazonas não me parece ser ruim, tá? Não é um jogo que tem uma característica over. O time do Amazonas marca bem mais gols aqui, mas o número de gols sofridos é parecido, né? Um primeiro tempo, não vou nem cravar a superioridade do Amazonas aqui. É o Vila Nova que tem uma dificuldade maior. No segundo tempo, sim. Aí o Amazonas tem um poderio maior aqui em relação à equipe adversária. Deixa eu dar uma olhada no estilo de jogo, que isso aqui muito me interessa, né? O Amazonas jogando em casa contra o Brusque, na vitória por 2-1. Olha só, o Amazonas teve mais controle do primeiro tempo, até achar o seu gol, aí recuou, aí marcou o gol no final. Tá, então olha só, vamos ver se isso aqui é um padrão. Deixa eu ver outro jogo. O Amazonas Chapecoense, um pouco mais de controle, continuou o controle, entre aspas, quando estava perdendo o jogo. Amazonas e Curitiba também busca mais o jogo, tá? Me parece ser uma equipe que busca mais o jogo, busca mais o seu gol dentro de casa, tem muito mais iniciativa mesmo, mas aqui, ó, quando encontrou esse gol, por exemplo, contra o Brusque, deu uma recuada. Então, isso torna o jogo talvez um pouquinho mais under do que já parecia, né? Porque se o Vila Nova nessa situação, nessa fase ruim, ele vem para tentar buscar um empate, para se defender, o Amazonas teoricamente passa boa parte do jogo buscando. Se não conseguir encontrar, a gente vai ter um jogo teoricamente de um time só. Se conseguir encontrar, ele tende a se defender, né? Ele tende a recuar. Então, meio que o jogo só muda de direção, né? O Amazonas o juiz vai apitar, o Amazonas vai para cima e vai tentar buscar um gol. Se ele consegue, ele recua. E aí o Vila Nova vem para cima. Claro que isso pode abrir um cenário de contra-ataque, mas me parece um jogo com uma tendência mais amarrada, tá? Então, eu não duvido também de outro cenário under por aqui. Eu trabalharia numa situação de correção de preço, mas se tivesse aqui que indicar alguma coisa, pela fase do Vila Nova, uma dupla chance do Amazonas não me parece ruim. Até mesmo naquele cenário onde o Vila Nova sai na frente, porque o Vila Nova tem extrema dificuldade de manutenção de vantagem, tá bom? Nos jogos complementares, né, a grade está bem reduzida. Nos jogos complementares eu coloquei aqui uma opção para dar uma olhada na Finlândia, o SJK, que é acho que o 4º colocado na Finlândia. Isso, 4º colocado. Tem o adversário do Al-Ahly no Egito, Pirâmides. Tem na Suécia o Djurgårdens, que acho que é 3º. Isso, 3º colocado na Suécia. O BK Häcken, que também é da Suécia e está ali na 6ª colocação, mas muito provavelmente vai subir daqui a pouco. Tem os 16 avos da Copa da Argentina, Rosário Central e Barraca Central. Tem a 3ª fase da Copa do Chile, com o Nublense jogando. E também um jogo da Islândia, com 2 equipes de nomes impronunciáveis. Muito difícil. Eu vou deixar como opção complementar. Não é dica de aposta, tá? É só mesmo algo para você ficar de olho. Vou deixar esse link do Radar Esportivo aqui na descrição e eu vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado pela companhia. Até a próxima.